Bom, um outro tópico, né, dentro de patologia da célula é a morte celular. Então, a morte celular é toda vez que a lesão é irreversível e está relacionada aí com as alterações nucleares. Nós temos a apoptose e a necrose e agora nós vamos nos atentar aí para as alterações morfológicas da necrose. A necrose, ela é classificada de acordo com os seus aspectos morfológicos, seja microscópico ou macroscópico. Então, nós temos aí o primeiro tipo de necrose que nós vamos falar, é a necrose coagulativa ou isquêmica. Ela tem esse nome porque, microscopicamente, as proteínas ficam com aspecto coagulado, né, quando frente a essa necrose. Ou isquêmica, porque isquemia é a principal causa desse tipo de necrose. Então, nós temos aí a necrose coagulativa, que nós vamos apresentar as peças posteriormente. Temos também necrose liquefativa, que acontece em órgãos que é rico em água e lipídio. Geralmente, a causa desse tipo de necrose é a isquemia, mas por características próprias do órgão, a região necrosada ela fica com aspecto liquefeito, por isso esse nome aí de liquefativo. A necrose caseosa, como o próprio nome já fala, ela fica com aspecto de cáseo, de queijo fresco, que acontece geralmente nos casos de tuberculose. Então, aí nós temos um exemplo típico de necrose caseosa, que é que fica com esse aspecto de queijo fresco, um aspecto friável, que solta fácil, podendo, assim, tendo contato com o meio externo, essa região de necrose, ela pode ser até eliminada. Outro tipo de necrose é a necrose gomosa. Tem esse nome porque a área necrosada fica com aspecto de goma, ou seja, geralmente acontece aí pacientes que têm sífilis, em artérias de pacientes que têm sífilis. Então a artéria ela fica mais emborrachada, com aspecto de goma de mascar. Por isso tem esse nome aí, gomosa. A necrose fibrinoide, que é que acomete aí a parede de vaso, no qual a fibrina é exposta junto com o sangue, fica com aspecto aí de que a gente chama de picada de pulga, né? Então é muito comum, né, ver em pacientes que têm hipertensão arterial e também nas úlceras agudas de estresse. Outro tipo de necrose é a citoesteatonecrose. O próprio nome fala esteato, então está relacionado à necrose do tecido adiposo. Então, acontece em áreas em que eu tenho gordura. Depois, a necrose por esfacelo, o próprio nome fala, esfacelo, que fica com aspecto amolecido, esfacelado. Então, acontece quando eu tenho desestrutura no citoesqueleto da célula. E por último, a necrose do tipo purulenta, que leva esse nome porque tem pulso no local. Ou seja, então tem necrose tanto das células do parênquima que se misturam aí ao exudato inflamatório. As características microscópicas mais comuns nas necroses é o aumento da eosinofilia, logicamente diminuição da basofilia. Isso acontece porque a eosina ela liga nas proteínas que estão desnaturadas, né? Então fica mais eosinofílico a região de necrose, pelo menos na maioria delas, e perda dos limites celulares, das junções. Então, às vezes, a gente não consegue delimitar onde começa uma célula, onde termina outra. Então, isso são as características no citoplasma. Mas lembrando que as características nucleares são muito importantes nas necroses. Então, nós temos aí a picnose, que é a diminuição do tamanho do núcleo da célula, a cariorrexe, que é a fragmentação desse núcleo, ou podemos ter também a cariólise, que é quando o núcleo ele começa aí a desaparecer, né? Vai perdendo essa visualização do núcleo. Então, essas são as principais características morfológicas das necroses. Bom, uma vez eu tendo uma região de necrose,
eu tenho que ter uma evolução. O que acontece frente a essa área de necrose? Então, dependendo do tecido, pode regenerar completamente, pode calcificar, pode cicatrizar, né, deposição de tecido conjuntivo, pode encistar aquela área, ela ficar bem delimitada, pode ser absorvida aquela área, pode se formar uma gangrena naquela área ou ter uma drenagem.